Ei, mulheres! Uma vez mais estamos aqui para seguir sendo obediente àquilo que o Senhor tem nos pedido essa temporada. E queria fazer uma pergunta para vocês: como tem sido trazer virtude a essa fé? Aqui tem sido dias bem desafiadores. Passei por uma experiência e queria compartilhar com vocês. Vem comigo. Que as virtudes da nossa fé o faça conhecido, porque Ele conta com o nosso coração imperfeito para aquilo que é perfeito nele. Eu tive a experiência, como nós vimos ali no episódio anterior, tive a experiência de literalmente trazer virtude à minha fé. Tem sido assim dias bem desafiadores, mas também vendo o mover de Deus trabalhando. E aí eu estava na cafeteria e chegou uma moça vendendo esses Kleenex, né? E aí eu perguntei, ela me ofereceu e falou que era se eu podia ajudar, que era €1. E automaticamente eu falei para ela, eu não tenho. E segui tomando o café. E aí eu parei um momento e aí literalmente foi o Espírito Santo, ele falou assim, você não tem €1, mas você pode convidar ela para tomar um café. E aí ela já estava oferecendo as outras pessoas que estavam na mesa, e aí ela olhou para mim, eu chamei ela e falei assim, eu não tenho €1 físico, que realmente eu não tinha moeda, mas você quer um café? Eu posso te convidar a um café? E ela falou sim. E aí, enquanto a moça preparava, eu perguntei como ela estava, e era uma mulher jovem, né? Uma moça jovem, na verdade. E ali a gente pôde conversar um pouco, e depois eu fiquei, né? O Espírito Santo, ele começou ministrando assim ao meu coração. Porque muitas vezes nós olhamos só para aquilo que nós não temos e esquecemos de entregar aquilo que já temos. Eu não tinha €1 naquele momento, mas eu podia oferecer um café para ela. Então, aquilo que você tem, ofereça a quem está perto de você. Não se fixa somente naquilo que você não tem, senão naquilo que você já tem, que o que você tem também é necessidade para outros. E eu também tive uma experiência, isso já não foi agora, já foi um tempo, onde eu estava cuidando de uma senhora e ela não caminha, estava acamada, né, em cama. E aí eu comecei a reclamar para ela que eu estava indo, literalmente foi uma reclamação, porque eu estava indo num lugar muito, muito longe. E ela falou assim, Cristina, agradece, porque você tem perna para caminhar. Eu tenho, mas eu não posso. E aí, no momento, eu confesso para vocês que eu fiquei assim, é verdade, meu Deus. E comecei a agradecer. E muitas vezes aquilo que nós temos e não agradecemos é o que outros têm, é a necessidade de outros e não pode utilizar e ainda assim agradece. Então, queria unir essas duas experiências para você olhar para aquilo que tem, para a tua fé, aquilo que você pode trazer virtude a esse lugar e oferecer aquilo que já está nas tuas mãos, tá? Então vamos lá, vamos seguir o nosso estudo com esse episódio e que o Senhor possa realmente seguir falando, né, aos nossos corações. Então não desiste, segue firme, cada dia trazendo virtude a essa fé que já começou a brotar e nascer no teu coração, no nosso coração outra vez. Sim? Então vamos abrir outra vez em 2 de Pedro, no capítulo 1, versículo 5. E vamos ler outra vez, tá? Eu já tenho aqui preparado. Que diz o seguinte, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, que foi o que nós falamos antes, e logo a essa virtude, a isso que a gente tem tentado realmente, a esse esforço, a esse caráter aprovado, traz conhecimento. E esse conhecimento é como que
trazer uma percepção. No original é gnosis, e é como que traz uma percepção aquilo, né, que você está tendo conhecimento no momento. Traz, percebe, conhece que é diferente de informação. Nós agora estamos cheias de informações, mas esse conhecimento é uma percepção, é um conhecimento conforme a vontade de Deus. Então ele fala, a essa virtude traz esse conhecimento, conhece qual é a vontade de Deus para você nesse momento, para a tua vida, e esse conhecimento, ela molda toda a nossa vida a uma sabedoria, a uma experiência. Então, traz a esse conhecimento uma experiência que vai gerar em você sabedoria, que foi automaticamente o que eu vivi ali na cafeteria, onde eu decidi trazer essa virtude, e ali eu tive realmente um discernimento daquilo que eu pude trazer como uma experiência que eu contei aqui para vocês agora, e uma sabedoria para a minha vida. Então, Pedro ele começa a dizer, a essa virtude, a esse caráter, traz esse conhecimento, essa percepção espiritual, aquilo que Deus está falando com você nesse momento, pois se molda e ela se manifesta realmente a uma sabedoria. Ela traz para nós esse lugar de sabedoria, esse conhecimento. E logo, para esse conhecimento, se a gente segue lendo o capítulo e o versículo, a gente já vai entrar também no versículo 6, para esse conhecimento, você traz um domínio próprio. E vocês estão percebendo que vai só, né, profundizando ainda mais aquilo que Pedro quer trazer para a gente. Então, a esse conhecimento, a essa experiência que traz, a essa percepção que traz a sabedoria, a experiência para vocês, traz também a esse lugar um domínio próprio, um autocontrole. Eu precisei ter domínio próprio ali e decidir, eu não vou oferecer o café para ela, ou eu vou oferecer o café para ela. Então, traz a esse conhecimento, essa percepção, o autocontrole, a capacidade de conter desejos, impulsos, e é essa força interior. E muitas vezes esse domínio próprio desata em nós, em nosso interior, muitas guerras internas. Porque aquilo que eu luto, você já tem vencido, ou aquilo que você luta, eu já tenho vencido. Então, assim, esse lugar de domínio próprio, ele nos leva a um lugar de muita guerra silenciosa, uma guerra interna, onde guerras que ninguém vê, que ninguém sabe, mas você precisa se controlar, como falar, onde falar, como caminhar, como se vestir, ou seja, engloba toda uma perspectiva, né, de geral para esse lugar. Então, esse domínio próprio, ele traz para nossa vida esse autocontrole, e realmente como é difícil controlar. E é difícil porque é uma guerra interna e também é um fruto do Espírito. Nós não podemos tentar ter um domínio próprio sem o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o domínio próprio é o fruto do Espírito. Olha o que está em Gálatas 5:23. Entretanto, o fruto do Espírito é alegria, amor, paz, benignidade, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas virtudes não existe lei. Não existe uma lei que te diga você não pode ter domínio próprio. Não existe uma lei, nenhum governo criou nenhuma lei que fala você não tem que ter fé, você não tem que ter paciência. Contra essas coisas não existe lei. Então isso é uma disciplina espiritual. Por isso que nós precisamos ver realmente no Espírito, porque é uma disciplina espiritual, porque é um fruto do Espírito, como acabamos de ler aqui em Gálatas 5:23 e 24. Então, o conhecimento, essa percepção que precisamos ter, vem junto com um domínio próprio, com o lugar de uma guerra
interna. Então eu não sei quais são as guerras que você tem passado durante essa temporada, durante esses dias, porque eu sei que a palavra do Senhor é tão viva que a gente vai falando dela e a gente vai vivendo também nela e sobre ela, para trazer realmente vida em nós. Então, eu não sei se é a guerra nos pensamentos, se é a guerra nos sentimentos, mas permaneça, que é o que logo Pedro, depois do domínio próprio, nos diz para que nós possamos ter. Nesse domínio próprio, uma coisa que eu ia esquecendo, e você pode perguntar, Cris, por que eu preciso desse domínio próprio? Para quê? Se eu já sei o que fazer, né? Eu já tenho conhecimento, eu já tenho essa percepção do que eu vou fazer. Por quê? Por 2 motivos. Olha como é interessante. Vamos ver o que está em 1 Coríntios, que eu tenho aqui, já deixei separado. Em 1 Coríntios 8, 1, 2, olha o que nos diz. No que se refere aos alimentos, aqui ele estava falando dos alimentos oferecidos a ídolos. No que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço, como dizes, que todos nós temos pleno conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. Então, por isso que precisamos trazer um domínio próprio a esse conhecimento, porque se a gente não tem esse domínio e fazemos as coisas da nossa maneira, isso vai gerar em nós um orgulho, que nesse orgulho a gente não vai ver o Senhor aí, a gente não vai ver essa virtude aí. Então, Paulo aqui em Coríntios, ele começa a nos advertir. Então, a esse conhecimento, se eu não trago na fé, né, esse tipo de conhecimento produz o orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. Então, eu preciso trazer para esse lugar de conhecimento, esse domínio próprio com muito amor, porque esse lugar vai fazer crescer nessa fé. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem sabedoria que necessita. Então, nós não sabemos o suficiente. E aqui ele começa a dizer, se nós pensamos que conhecemos, que temos alguma coisa, ainda não temos sabedoria. Então, não somos bom o suficiente para que cada dia a gente não venha aprender e para que com uma situação a gente não venha aprender coisas novas. Então, por isso que precisamos ter esse domínio próprio. Por quê? Porque senão o orgulho vem e entra no nosso coração, e o outro motivo é para que não sejamos reprovadas. Olha que lá também em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 26 e 27, que eu já tenho aqui, diz assim: portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como apenas quem só cá ou dá murro, né, ao vento, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de haver pregado a outros, eu mesma não venha a ser reprovado. Então, Paulo aqui está dizendo que mesmo ele precisa ter esse domínio próprio para que depois que ele só fale, não venha a ser reprovado por aquilo que está falando e não está fazendo. Então, nós precisamos ter esse domínio próprio para que as nossas palavras tenham autoridade naquilo que realmente fazemos. Não só que sejam palavras vãs, né, levadas pelo vento, mas sim que as nossas atitudes venham a ser acompanhadas com aquilo que falamos, através daquilo que falamos. Então, é por isso que precisamos ter esse domínio próprio, em saber, Senhor, como fazer, o que fazer, falo, não falo, dou passos, não dou passos. Então, o Espírito Santo ele vai trazendo esse discernimento, e por isso que é um fruto do Espírito, porque só conseguimos discernir isso através do Espírito Santo. Amém? E logo depois, ele fala, e a esse domínio próprio, trazei a perseverança. Por que Pedro nos fala isso? Porque ele sabe que nós estamos sujeitos a errar. E que vai ter dias que nós vamos obedecer, nós vamos ter esse domínio próprio. E terão dias que a gente não vai conseguir. A gente vai, mesmo entendendo ou ouvindo a voz de Deus, a gente vai decidir não fazer, a gente não vai conseguir ter esse domínio próprio. Por isso ele fala,
persevera, permanece nesse lugar, aguenta firme, suporta a pressão, suporta a dor, suporta o tempo da espera, aguenta firme, porque nesse lugar de domínio próprio a gente pode ser muito oscilante. Um dia a gente consegue, outro dia a gente não consegue, mas isso não quer dizer que a gente tem que sair desse lugar de domínio próprio, mas sim perseverar. Olha o que diz em Tiago, que eu também tenho aqui, em Tiago 1, no capítulo 1, o versículo 3 e o 4. Se algum de vós tem falta de sabedoria... estava lendo o 5. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo e fato de passagem por diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Então, a perseverança vai nos levar a um lugar onde nós somos completos, a um lugar de constância, a um lugar onde realmente a nossa fé é provada, porque nesse lugar de perseverança, quando todos estão dizendo que não vai conseguir, que não vai dar certo, o nosso lugar ali de permanecer firme, mesmo na espera perseverando, mesmo na espera tendo domínio próprio, mesmo na dor tendo domínio próprio, esse lugar vai trazer essa completude em nós, vai trazer esse lugar, como acabamos de ler, de plenação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos. Então, vamos sendo aperfeiçoados e completos nesse lugar de perseverança. Então, por isso, nós não podemos desistir. E olha em Romanos 5, 3 e 4 que diz: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. É muito forte, a gente está falando de um caráter aprovado. E olha o que é que realmente produz um caráter aprovado. É perseverar naquilo que nos quer fazer cair, no que nos quer fazer, derrubar nesse lugar de domínio próprio. E o caráter aprovado produz uma confiança. Isso é o que nos fala em Romanos 5, 3, 4. Então, por isso que Pedro vai, como eu falei para vocês, vai só aprofundizando e, como a gente fala na Bahia, o caldo vai ficando mais grosso, né? Então, nesse lugar de domínio próprio, precisamos realmente ter essa perseverança. Porque assim como Pedro, ele errou, né? Ele não conseguiu, em situações que a gente começar a ver a vida dele, ele não conseguiu ter essa perseverança. Ele definhou, ele negou, ele afundou, ele cortou a orelha, ele falou que não devia, foi intrometido muitas vezes, mas ele persistiu, ele perseverou. E nós vemos o poder que ele escreveu e ele tem essa autoridade para falar, porque ele viveu nesse lugar. Então ele fala: persevera nesse lugar de domínio próprio, persevera, aguenta firme, aguenta a pressão. Eu creio que nós estamos num tempo de muita pressão. Então é pressão psicológica, é pressão espiritual, pressão física. Nós estamos nesse lugar de muita pressão, mas precisamos realmente permanecer. Temos muita pressão para poder sair, mas o Senhor nos convida a permanecer nesse lugar, porque aqui é onde realmente seremos completos, onde vamos seguir crescendo naquilo que Deus tem para nós. Amém? E logo para essa perseverança, o que é que Pedro nos diz? Traz a piedade. Para essa perseverança, traz a piedade. E aqui a piedade, eu pesquisei, o original é eusébia, que quer dizer uma devoção prática. A essa perseverança traz uma devoção prática, mas não a você, não ao que você faz, mas sim a Deus. Traz uma devoção prática a Deus, uma reverência a Deus. Não é uma reverência a você, ao que você faz, ou a um vitimismo, ou nada disso. É uma reverência a Deus, reconhecendo que você erra, que você não faz as coisas perfeitas, que você não obedece quando tem que obedecer, mas mesmo assim, a piedade do Senhor te alcançou
mesmo assim a piedade do Senhor nos alcançou e por isso nós precisamos estar nesse lugar de reverenciar a Deus que nos trouxe essa piedade, essa eusébia, esse lugar a salvação de Deus é uma piedade ativa dele, né? Esse lugar de salvação, esse lugar de graça, esse lugar de compaixão. E aqui nós podemos ver assim de três maneiras essa compaixão, essa piedade que a gente reconhece, né, do que Deus realmente manifestou em nós, e logo depois essa piedade com relação a nós mesmos e com relação ao outro. Eu até anotei aqui. Não é apenas, a gente pode falar, né, voltando à perseverança, a gente pode falar sobre isso, mas não é apenas só resistir ao sofrimento, à dor, mas resistir com o espírito de confiança em Deus, resistindo da maneira que eu não poderia ter feito isso se não fosse o Senhor na minha vida. Eu não poderia ter chegado até esse lugar, chegado até aqui, se realmente não fosse o Senhor em mim, se não fosse a misericórdia dele em mim, se não fosse a compaixão dele em mim. Então, ter essa piedade traz para nós um alinhamento daquilo que nós recebemos de Deus, logo um alinhamento de como nós estamos nos tratando a nós mesmas e logo um alinhamento de como nós vamos tratar aos outros. Então, eu te pergunto, né, e faço uma pergunta, como temos nos tratado? Como nós estamos tratando a nós mesmas quando erramos, quando não obedecemos, quando pisamos em falso, quando os pensamentos não são os pensamentos de Cristo, quando nós tínhamos que calar na hora de falar e falar na hora de calar, quando os sentimentos do nosso coração, ainda que a gente não fale, a gente sabe que o Senhor nos conhece, eles não traz virtude ao Senhor, a gente não traz essa devoção a Ele. Então, como você tem se tratado quando você precisa desse lugar, de estar nesse lugar de piedade? Quando falhamos, quando você falha, como você reage? Como estamos reconhecendo a nossa condição de falha, as nossas limitações, como estamos reconhecendo? Estamos sendo muito duras com nós mesmos? Estamos nos auto-julgando demasiado? Estamos no lugar de culpa, que a gente não consegue sair daí? Estamos no lugar de vitimismo, que eu não posso, não consigo, não tenho força. Estamos nesse lugar. Como nós estamos tratando o nosso coração, a nossa vida, quando nos encontramos nesse lugar de piedade? E esse lugar, essa forma de você se tratar, reflete a maneira de como você recebe essa piedade de Deus. Porque eu não posso dar, né, aquilo realmente que eu não tenho. Estou falando agora do interior, né? Daquilo que está dentro de mim. Então, a maneira que você tem se tratado é a maneira que você tem recebido de Deus. É a maneira como você realmente recebe do Senhor essa piedade. E nós já recebemos dele, como nós vimos lá no primeiro episódio, o Espírito Santo, essa vida eterna que ele já nos deu, essa nova vida que ele já nos deu, essas promessas preciosas que nós já recebemos do Senhor, nós já temos. Então agora precisamos abrir o nosso coração para entender essa compaixão, essa graça merecida que já temos. E a partir daí, quando recebemos do Senhor nesse lugar, nós conseguimos entregar a outros. Então, a forma que você tem visto a outros quando eles erram é a mesma forma que você se trata quando você também erra. Então, eu não sei como você tem se tratado, mas eu creio que aqui nós já podemos parar e trazer uma reflexão, trazer mais uma tarefa para que a gente possa refletir, porque a maneira como nós nos vemos quando erramos vai refletir como nós tratamos ao nosso irmão. E logo nós temos mais dois pontos mais que Pedro nos traz, mas eu queria realmente parar aqui, para que realmente, como eu falei antes, que esse lugar de piedade traz um alinhamento em nós, para que realmente o Senhor possa alinhar
os nossos corações, porque realmente nós precisamos, né? E esse alinhamento do Senhor, até anotei aqui, ele transborda bondade e compaixão para com nós mesmas e também para com os outros. A compaixão, o cuidado e misericórdia é o que Deus primeiro demonstrou por nós, e logo pela nossa devoção a Ele, pela nossa devoção, pela nossa piedade, para aquilo que está no nosso coração, a nossa devoção a Ele, logo nós conseguimos também ser com os outros. Então, fica aqui vamos colocar uma tarefa, né, por assim dizer, um exercício, para que realmente possamos olhar para tudo. Primeiro começa em nós, né, como está o nosso coração, e começar a se perguntar como eu estou, como eu me trato quando eu erro, quando eu não tenho esse domínio próprio, quando eu não tenho essa perseverança, ainda tendo conhecimento e a percepção das coisas, como eu tenho me tratado. Porque a partir daí, esse ponto, por isso precisamos parar, esse ponto reflete de como eu estou tratando o outro e vai refletir numa fraternidade que Pedro nos pede depois. Então, só para a gente fazer um pouco simples, né, do episódio de hoje, a gente pode dizer que o conhecimento que Pedro nos pede é o caminho, tá? O domínio próprio nos ajuda a gente estar nesse caminho, não nos deixa a gente sair desse caminho. Então, eu tenho domínio próprio, eu não me desvio, estou aqui, ajuda a gente a estar ali. A perseverança nos mantém nesse lugar, seguir caminhando. Eu persevero, eu vou caminhando, perseverando, ainda errando, eu vou caminhando. E a piedade nos ajuda a abrir espaço nesse caminho para outros, porque da mesma maneira que eu recebi, eu também dou. Então, por isso precisamos realmente parar e entender essa piedade, como a gente olhar para nós com esse olhar de piedade e começar a refletir e a interiorizar e trazer para fora, realmente não se cobrando tanto, não trazendo tanto, né, vitimismo. Eu saí de um lugar de vitimismo, e quando a gente sai desse lugar, a gente realmente dá passos. Então eu queria orar com você agora, e mesmo a gente errando, o Senhor ele segue ali, porque Ele é piedoso. Ele segue ali porque Ele é misericordioso, Ele segue ali porque a compaixão, Ele é compaixão, e Ele nos deu uma graça ainda sem merecer. Ele trouxe essa graça para nós. Então, vamos orar. Fecha os teus olhos e que o Espírito Santo possa estar revelando no teu coração agora aquilo que precisamos, porque eu também estou nesse lugar onde muitas vezes, onde eu erro, eu me trato com muita dureza, e muitas vezes nem eu me perdoo a mim mesma. Então, quantas questões nós temos aí no nosso coração que nem conseguimos perdoar a nós mesmas, e menos ainda receber o perdão do Senhor. Então, é um tempo de você se perdoar, de você trazer a esse lugar do erro, a esse lugar da culpa, a esse lugar do vitimismo, trazer uma luz e trazer a piedade ao Senhor nesse lugar, a compaixão ao Senhor para esse lugar, a graça imerecida do Senhor nesse lugar. E que a minha oração é para que esses dias o Senhor possa estar te revelando, nos revelando aquilo que precisamos fazer para que a piedade dele alcance o nosso coração e nós possamos ser piedosos com os outros, com quem está ao nosso lado. Porque se eu estou julgando ao outro quando ele erra, é porque também eu me julgo a mim mesma quando eu erro. Se eu estou apedrejando o meu irmão quando ele erra, é porque também quando eu erro, eu também me apedrejo a mim mesma. Então, que juntas possamos estar analisando e trazendo luz a esse lugar de piedade em nós, para que nós possamos ver a Ele como um Pai que já trouxe para nós tudo aquilo que necessitamos. Senhor, obrigada. Obrigada pelo teu sacrifício na cruz que trouxe para nós tudo aquilo que precisamos, Senhor, para ser piedosas, Senhor, para ser compassivas, para ser amorosas, Senhor. E nós queremos receber isso de Ti, porque nós não vamos poder, Senhor, olhar para o nosso irmão, tratar o nosso irmão ou oferecer ao nosso irmão aquilo que nós não recebemos de Ti. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que nada
temos se não vem de Ti. E sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Por isso, colocamos o nosso coração diante de Ti e Te pedimos, Senhor, revela-nos, mostra-nos, Senhor, a maneira, Senhor, como nos tratamos a nós mesmos, porque isso reflete, Senhor, como recebemos de Ti tudo isso. E queremos, Pai, a Tua piedade. E queremos, Senhor, a Tua graça. Queremos a Tua compaixão em nós, para que nós, com devoção a Ti, possamos, Senhor, estar sendo compassiva, piedosa, Senhor, e justa com os outros, Pai. Te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por esse momento e que, Senhor, a Tua bondade siga nos alcançando e Tu sigas contando conosco, com o nosso coração, que é tão imperfeito, para aquilo que é perfeito, que Tu confiou a nós, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. E como sempre, deixo vocês com o louvor, com uma adoração. Fica aí um pouquinho, ora, pega a palavra, reflete um pouco nesses versículos e que o Espírito Santo fale diretamente com vocês. Um grande abraço. Onde eu quase parei, quase que eu desisti, mas me lembrei que o Senhor não desiste de mim. Errei tentando acertar, procurei em outro lugar, encontrei o melhor lugar. Me lembro que Tua mão sempre me sustentou, que mesmo tão distante não me abandonou. És o meu tudo, lugar seguro, Deus, eu tudo deixarei por Te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que Te encontrei, não vou mais Te deixar, Senhor. Errei tentando acertar, procurei em outro lugar, só encontrei o melhor lugar. Me lembro que Tua mão sempre me sustentou. Me lembro que Tua mão sempre me sustentou. És o meu tudo, meu lugar seguro, Deus, eu tudo deixarei por Te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que Te encontrei, não vou